Olá, irmãos, estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Gálatas e hoje eu vou estar com vocês falando da lição 4, Herdeiros da Promessa. É uma continuidade da lição anterior, que a gente está falando sobre Gálatas 3, o capítulo 3 de Gálatas, né? A lição anterior falou dos versículos 1 ao 14. E ali foi divertido, né? Que o homem é fascinado pelo erro porque o inimigo usa essa estratégia, né? E somos pecadores, somos falhos, né? E na lição passada é um pouco de uma advertência, né? Que o homem não pode, por seus próprios méritos, achar que pode ser aceitável assim ao Senhor, porque ele acha que é devido, ou acrescentar algo. E uma coisa que eu acho tão forte, né? É que você tem escolhas. Vocês têm, cada um de nós, a gente tem alternativa, né? A vida, a morte, a bênção, a maldição. E ele nos relembra isso, né? Eu desejo que vocês escolham a vida, escolham a bênção, escolham estar na presença de Deus. Então, eu vou colocar aqui, para que os irmãos possam acompanhar só algumas coisas que iremos estar falando. Então, vamos lá, irmãos. Agora foi. Então, o tema da nossa lição é Herdeiros da Promessa. E o texto base, né, todos os versículos que a gente vai estudar nessa lição é Gálatas 3, de 15 a 29. E qual é o alvo da nossa lição, né? Então é nos conscientizar de ter obtido a justificação mediante a fé e herdado a promessa feita a Abraão, que é o pai de todos os que creem nessa mesma promessa. Então esse é o alvo, né? Sempre teve pela lei, pela fé. Então a gente vai saber que a nossa justificação é mediante a fé. E o que a gente vai ser capaz de saber, sentir ou agir? Saber que crente vive pela fé em Cristo e não pelo cumprimento da lei. Sentir-se seguro, uma vez que a salvação não está nas mãos falhas dos homens, mas na poderosa mão do Senhor. Agir com responsabilidade, a fim de que o caráter de Cristo seja visto em nós. A luz do Senhor precisa resplandecer em nós. A nossa vida precisa estar firmada no Senhor. E o nosso versículo-chave está lá em Gálatas 3:28. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Independente da raça, da sua nacionalidade, da região onde você nasceu, nós somos um em Cristo Jesus. Quando cremos que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador, nós fazemos parte, né, da família de Cristo, porque fomos adotados por Deus. E aí nós somos irmãos. Então, não é isso, nacionalidade, ou seu estado civil, ou se você é escravo ou se é livre, homem ou mulher. Não. É a sua fé em Cristo Jesus. Reconhecê-lo como único e suficiente Salvador da sua vida.
Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Deus da promessa. E pela fé em Cristo que tomamos posse dessa promessa. Espero que você também. E hoje nós vamos estudar a superioridade da promessa e a inferioridade da lei. E na próxima semana a gente continua com o tópico sobre a lei ou em Cristo. Então, vamos orar para que a gente possa dar continuidade com o estudo. Já dei uma pincelada do que a gente vai estar estudando aqui, mas a gente precisa convidar o autor de toda esta palavra para que possa estar nos orientando, nos direcionando e nos dando realmente entendimento da tua palavra. Vamos orar, irmãos? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Tu que és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Pai bendito, Pai de amor, te louvo, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, por todo o seu amor, por todo o seu carinho. Obrigada porque estamos aqui, Senhor. Nesse momento, Senhor, nos conduza no estudo da Tua palavra, Senhor. Que possamos ter entendimento vindo de Ti. Abre os nossos olhos, Senhor, para a Tua palavra. E que possamos ser praticantes dela, Senhor. E que a gente não possa ter dúvidas, Senhor, de quem Tu és. E de que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Nos conduza, Senhor, a estar aqui, a ler a Tua palavra, a entender. Esteja conosco, Senhor. E te louvamos, te bendizemos, te amamos, Senhor. E nós oramos no nome doce e eterno de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, já estamos prontos, né? O Espírito Santo já está aqui conosco. E sempre que a gente o convida, o entendimento é muito melhor do que tudo. Então, a gente vai começar lendo a palavra do Senhor, né? E o que a gente vai ler hoje está lá em Gálatas 3, de 15 a 22. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos, desculpa. Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado ou validado, nem ao menos lhe acrescentarão. Desse modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma pessoa, isto é, Cristo. Em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha a invalidar a promessa. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão, por intermédio da promessa. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. Pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida,
com toda certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Cristo Jesus. E assim, nós temos 4 razões para atestar a superioridade da promessa. E as 4 razões são essas: sua confirmação, sua centralidade, sua cronologia, sua completude. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas 4 razões. A primeira razão é a sua confirmação, né? Paulo, em relação a isso, foi bem claro, irmãos, nesse versículo. Não tem como não ser, não entender, né? E aí, lembra do dia a dia nosso, né? É possível alguém mudar um testamento que já foi registrado, foi assinado, registrado, validado lá no cartório? Alguém consegue colocar alguma coisa ali? Não. E isso também acontece com as promessas de Deus. As promessas de Deus também não mudam, porque Deus não muda. E aí me fez lembrar lá de Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus é Deus. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, a confirmação da promessa é de Deus. É Deus quem nos promete. É Ele que assina lá. E o que Deus fala, ninguém muda. Ninguém acrescenta nada em sua palavra, ninguém tira nada. Todas as coisas acontecem mediante a vontade do Senhor. Então Ele nos fez essa promessa. E a gente crê pela fé. É isso que a gente está vendo aqui, né? A superioridade da promessa é porque é pela fé. Pela fé que nós cremos que todas as coisas que estão escritas na palavra dele vão se cumprir. E uma das coisas que ele prometeu a Abraão se cumpriu, que é Cristo. E essa é a segunda razão, a centralidade. Todas as promessas do Velho Testamento, ele vem, ou melhor, ele foi em uma única direção, Cristo. Se a gente pegar as promessas feitas lá em Gênesis 12, 13, 17, 22, que Deus fez diretamente a Abraão, é direcionado para Cristo. Se a gente pegar lá em Mateus, capítulo 1, que fala da genealogia de Jesus, vocês já repararam em quem começa? Abraão. Abraão. E eu vou ler aqui um versículo, Romanos 4. Deixa eu só ver aqui. Vamos ler, irmãos, Romanos 4:16. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão. Não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o Pai de todos nós.
Deus prometeu uma herança a Abraão. Como eu falei lá em Gênesis, né? Se você pegar vários capítulos de Gênesis, ele fala dessas promessas. E essa promessa de Deus tem o mesmo valor de um testamento. E a gente pode ver no versículo 16 que o objetivo da promessa foi Cristo, em quem todas as demais promessas se cumprem. E se ele foi feito a promessa, o pacto com Abraão foi plenamente cumprido por meio dele. E aí no versículo 17 ele fala da cronologia, né? O pacto da promessa é superior à lei porque foi feito antes. Se deu 430 anos antes da lei e não invalidou a promessa feita por Deus ao patriarca Abraão. A promessa feita a Abraão, cumprida e ratificada em Cristo, não foi prejudicada e muito menos desfeita pelo passar do tempo. Se a gente for lá ver em Romanos 4,13, porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça de fé. Abraão creu em Deus. Foi pela fé que ele saiu de sua parentela. Foi pela fé que ele seguiu a Deus. E pela fé que temos e cremos em Cristo que estamos aqui. E a quarta razão é a completude. Completude, que está lá no versículo 18 de 3 de Gálatas. Uma herança baseada na lei dependeria da performance do homem, enquanto a herança garantida a Abraão por meio da promessa dependeu somente do poder de Deus, que a concedeu gratuitamente. Eu vou ler um versículo que ficou mais claro para mim, e eu espero que fique para os irmãos também. Vou botar para os irmãos. Se a obediência a essas leis pudessem nos salvar, já não dependeríamos da sua promessa. Deus, porém, concedeu de graça a Abraão, pois ele aceitou a promessa de Deus. Vocês percebem que não é pelo cumprimento da lei ou pela obediência à lei que somos salvos? É pela promessa de Deus. E a promessa de Deus é que o Messias viria. E ele veio. Cristo Jesus. E através dele, justificados em Cristo Jesus, que somos salvos pela fé. Então, fecha-se. O que Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus nos prometeu aquele que viria nos salvar, aquele que seria sobre todo nome, que governaria todas as coisas, e que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é Deus.
A gente fecha como a promessa é superior, né? Deus prometeu, Deus cumpriu. E Cristo veio para que nós pudéssemos voltar a ter uma ligação com Deus, para que a aliança pudesse. Porque Jesus nos diz: ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, que Ele é meu Salvador, que Ele morreu na cruz por mim, né? Por nós, para nos salvar. Pela fé, irmãos. Pela fé. Não é mérito meu. Eu não posso comprar. Isso foi dado gratuitamente. É dado a todos nós. Claro que nem todos querem. Mas está aí. Para todo mundo. A inferioridade da lei está pelo seu propósito, porque houve um mediador, e pelo cumprimento dela. O propósito da lei não era salvação, mas era mostrar as nossas transgressões. Era de convencer o homem da necessidade da salvação. Porque quando você se defronta com a lei, você vê o quanto você está transgredindo. E aí você, peraí, tem algo errado. E aí você quer a salvação. Mas não é a lei que te salva. É pela fé. E a lei foi dada, a gente teve, né, um mediador. O Moisés estava ali no meio, entre Deus e o povo de Israel. Mas quando a promessa foi feita a Abraão, não teve mediador. Foi direto. Deus falou a Abraão. Naquele tempo lá de Moisés, era necessário ter um mediador. E aqui é mais um alerta, né? Porque a gente precisa exaltar Deus. E naquele momento ali, parecia que eles estavam querendo exaltar Moisés, porque foi Moisés que nos teria mostrado as leis, mas ele foi simplesmente mediador dela. E quando o véu se rasgou, quando Cristo morreu por nós podemos falar com ele face a face. E aí, mais uma vez, Paulo pergunta, né? É porventura a lei contrária à promessa de Deus? E ele fala bem que até agora, de forma alguma. De forma alguma. Deus deu ambas, tanto a lei quanto a promessa. E ele não agiria contra si mesmo. Como é possível, então, encontrar harmonia entre a lei e a promessa? Basta apenas perceber que aos homens foi dada a promessa porque eles não conseguem guardar a lei. A lei cumpriu seu papel, mantendo todos os homens debaixo do pecado. E ao fazê-lo, provou que a promessa é indispensável, porque mediante a fé em Cristo, foi essa promessa concedida aos que creem. Só quem tem direito à promessa é quem crê em Jesus Cristo.
Não adianta ser um cumpridor da lei, fazer tudo direitinho, se não crê em Jesus. De nada vale. Porque quando você verdadeiramente ama Cristo e tem Ele como seu único e suficiente Salvador, por amor a Ele, você o obedece, guarda seus mandamentos e a lei é cumprida. Então, irmãos, não há lei que salva. A lei não vai fazer isso. Mas Cristo morreu por nós, ainda pecadores, e nos comprou a preço de sangue. E é quando cremos nele, quando mudamos a rota da nossa vida, ao nos converter e entregar o nosso coração a Ele, que nos tornamos filhos de Deus e temos direito a essa promessa. Deixa eu botar o óculos que eu vou ler uma coisa aqui. Gálatas para hoje. Compreendamos que a lei cumpriu o seu papel para com os judeus e para conosco, quando fez com que nos fosse revelado todo o horror e toda a maldade do pecado. Mas essa lei, que teve início no Sinai, por intermédio de Moisés, foi extinta no Calvário por meio de Cristo. Vocês possam realmente crer no Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam ter uma vida realmente voltada para Deus, obedecendo seus mandamentos, guardando no coração. Que vocês tenham um desejo de ler a palavra de Deus, de orar, de ter intimidade com o Senhor. E aceitá-lo como o único suficiente Salvador. E aí você vai ter o direito a todas as promessas que Ele nos fez. Que Deus nos abençoe. E que Ele possa realmente completar no coração de vocês tudo o que eu não pude expressar aqui, irmãos. Mas eu sei que a palavra vai chegar para cada um de uma forma diferente. Porque a palavra é viva. Até a próxima semana, irmãos.